Beleza, pessoal. Nessa aula aqui, a gente vai falar sobre fundamentos de bancos de dados. Essa aula vai te ajudar a responder diversas questões. Apesar de ser uma aula de fundamentos, dos conceitos iniciais, é onde aqui muitas questões são retiradas. Então, é uma aula importantíssima aí para a sua prova. A gente vai ver tudo de maneira objetiva, direta, mas tem muitos itens que a gente precisa discutir aqui nessa aula, e se você entender muito bem, você já tem condições de fazer uma excelente prova, mesmo somente com essa aula aqui. Então presta bastante atenção nessa aula aqui, se você tem banco de dados aí na sua prova, tá? Então, primeira coisa é o seguinte: por que eu vou usar um BD? Por que eu tenho que usar um banco de dados? Já se acostume quando eu usar ali, ó, BD, banco de dados, ou DB em inglês, database, a gente está falando de banco de dados. Aqui já tem um ponto importante que é diferenciar a base de dados do banco de dados, tá? A gente vai falar sobre isso, mas como eu lembrei disso agora, já vou puxar aqui para não esquecer. Quando a gente vai falar no banco de dados, a gente pode imaginar o banco de dados como tudo. E esse banco de dados tem várias bases de dados, né? Então, em inglês, esse termo database pode significar o banco de dados como um todo ou a base de dados. Alguns autores, na hora de traduzir, né, fazem essa diferenciação. Livros em português vão deixar isso mais claro, diferenciando base de dados de banco de dados. Ótimo, né? Foi bom lembrar desse ponto, mas a grande questão aqui é: por que eu preciso de uma base de dados? A gente precisa entender como era antes. Antes da ideia de banco de dados, a gente tinha vários programas, vários sistemas, como a gente tem hoje, e cada sistema tem seu próprio conjunto de arquivos. Então, por exemplo, o Word, você abre arquivos do Word. O Excel, você abre arquivos do Excel. Então, cada sistema tem seu próprio tipo de arquivo. Então, eu criava um sistema para controlar o estoque. Ele ia ter um conjunto de arquivos dele onde está armazenado dados lá sobre o estoque. Eu criava um programa de engenharia, tem dados lá, tem os seus próprios arquivos de engenharia. Só que preste atenção, imagine o seguinte, que você tem essa situação aqui, ó, um departamento de RH, um departamento aqui de marketing, né, e um departamento de vendas. E aí, cada um desses tem seu próprio sistema. Vendas comprou um sistema de vendas para controlar as vendas. Marketing, você usa um sisteminha lá para fazer as promoções de marketing. E o RH tem o controle lá, por exemplo, dos vendedores. Então, o que a gente pode ter? No sistema de RH, eu posso ter um arquivo lá que tem informações sobre os vendedores, né, que trabalham ali na empresa, tá? No marketing, eu posso ter informação também sobre os vendedores de novo em um arquivo, e posso ter informações sobre os produtos. E aqui na venda eu tenho informações sobre os vendedores em um arquivo separado, tenho sobre produtos, né, e sobre as vendas em si que foram feitas. Tá? Sobre preços, por exemplo. Né? Então vamos imaginar o seguinte: o que acontece aqui? O grande problema que eu tinha nessa situação é: veja que eu posso ter informações repetidas. Então, as informações dos vendedores aparecem no RH, no marketing e na venda. Imagine que uma pessoa fosse demitida. Então, eu tinha que excluir essa pessoa da base de dados. Né? Da base de dados aqui seria dos arquivos. Aí o pessoal do RH apaga, mas o pessoal de venda não apaga. Então, eu estou com um arquivo desatualizado. Então, um problema aqui que a gente vê é, primeiro, repetição das informações. Então, eu tenho um problema de redundância. Esse aqui é um problema bem interessante, pode ser cobrado na sua prova. Vou destacar ele aqui. Mas tem outros problemas aqui, controle de segurança, né, do compartilhamento desses dados. Né, tem dados aqui repetidos, né, que é essa questão da redundância. E também eu tenho um problema aqui também de atualização, que foi isso que a gente citou. Imagine, por exemplo, se eu tivesse informações de preços em diferentes arquivos. Aí eu atualizei o preço aqui no sistema de vendas, mas o sistema lá de marketing não atualizou. Então, esses sistemas teriam que conversar. Isso é extremamente complexo, tá? Então, e um dos problemas centrais aqui é o de redundância. Por que eu separei? Porque tem dois conceitos importantes que você tem que levar para a prova. Existem dois tipos de redundância aqui. Uma redundância que a gente chama de controlada e uma redundância não controlada. O banco de dados vai resolver o problema dessa redundância aqui, ó, a redundância não controlada. E quando a gente fala aqui não controlada, a gente tem que entender que ela vai ter um sinônimo aqui mais próximo do seguinte, de não desejada. Então, eu não projetei para ter aquela repetição, para ter aquela
redundância, né? Como eu não projetei, ela não é controlada, não é desejada, não fui eu que quis, não está sob o meu controle. É nesse sentido. Então, repare, no sistema de arquivos, eu vou ter vários arquivos repetidos, várias informações repetidas. Esse tipo de redundância ela não é desejada, não controlada. Quando eu crio o banco de dados, eu vou ter as informações em um único lugar, né? Numa única base. Então, esse sistema de RH acessa aqui, o marketing acessa aqui, venda acessa aqui. Se um funcionário for demitido, todo mundo vai conseguir olhar essa mesma informação. Não vão ter informações em locais diferentes. Eu não vou ter várias fontes de verdade, né? Qual é o arquivo que está valendo? Então, essa é uma grande vantagem do banco de dados. Então, anote aí. Ele resolve o problema da redundância, entenda, a repetição, né, dos dados não controlada. Resolve o problema da redundância não controlada. Agora, cuidado, se na sua prova falar da redundância controlada, aí não. Por quê? Porque a redundância controlada é algo que eu desejo, ou seja, eu tenho uma repetição de dados de maneira proposital. Professor, quando é que isso vai ocorrer? Vou te dar um exemplo prático. Imagine o seguinte, que você tem um sistema da transparência lá na CGU. Eu tenho aqui um banco de dados e tem todas as informações dos salários, por exemplo, dos servidores do Executivo Federal. E você tem um sitezinho lá, que é o portal da transparência, vamos desenhar o site aqui, ó. Ele acessa essa base de dados. Beleza, essa base de dados está instalada no computador, tem uma determinada quantidade de memória, espaço. Então, à medida que os pedidos vêm da internet, chama isso tecnicamente de requisições, à medida que essas requisições vão aumentando, a memória onde está lá instalado o banco de dados começa a aumentar, porque ele está trabalhando mais, o processador precisa de mais coisas. Chega uma hora que esse hardware não é infinito, ele é limitado. Então, uma das soluções é duplicar esse cara. Então, eu vou ter uma outra instância, uma outra base de dados para responder a essas aplicações ou outras aplicações. Então, repare, quando eu faço isso, eu dupliquei os dados. Os dados estão repetidos. Então, agora eu tenho uma redundância. Só que essa redundância ela é desejada. Então, por isso que ela é chamada de redundância controlada. Resumindo, o que é que o banco de dados resolve? O problema da redundância não controlada. Guarde isso aí, tá? Então, a gente conseguiu aqui entender porque a gente precisa de um banco de dados, né? Qual foi o problema que o banco de dados aqui resolveu. Agora, a gente vai partir para o segundo ponto aqui, né? O que seria um banco de dados, né? A gente vai conceituar isso aí com mais cuidado, mas um BD por hora é uma forma organizada, vou anotar isso aí, ó, uma forma organizada, vou pegar a borracha aqui, uma forma organizada, The Word, me ajude, isso, uma forma organizada de quê? De compartilhamento de recursos. Então, guarde essas duas palavras-chave. Uma forma organizada de compartilhamento de dados. Além disso, de compartilhar, ele permite o quê? Ele permite a consulta. Então, as pessoas podem olhar os dados. Outra atividade aqui é o armazenamento persistente. E também um armazenamento. A gente vai falar mais sobre isso, sobre o armazenamento persistente, mas guarde essas ideias iniciais aqui. Vão ter várias definições para banco de dados, tá? Mas quando você entender o cerne, você vai criar a sua própria definição aqui. Beleza, vencida essa parte, o que a gente vai falar é sobre alguns conceitos básicos, tá? Jargão, vamos entrar agora em jargões de banco de dados. Se a gente está falando de banco de dados, um elemento importante aqui é o conceito de dado. Vamos colocar aqui, ó, dado, tá? Uma coisa que tem que ter cuidado é uma relação entre dado versus informação, tá? Quando eu estou dentro aqui do que a gente chama de teoria da informação. Cuidado com isso aqui. Quando eu estou falando de teoria da informação, eu tenho uma ideia de dado como um elemento bruto, um elemento atômico, o menor elemento que eu consigo trabalhar, tá? Depois que eu fiz algum cálculo com esse dado, ela gera informação. Esse dado gerou informação para mim. Mas no banco de dados, tudo que está armazenado lá no banco de dados, para a gente de banco, é dado, percebe? Então, no banco de dados, não vai ter essa distinção do ponto de vista com quem lida com os dados no banco de dados. Tudo é dado. Como assim, professor? Vamos pegar um exemplo prático. Imagine que você tem um banco de dados, a gente vai ver que bancos de dados relacionais, o que a gente tem é um conjunto de tabelas. Imagine ter uma tabela lá que tem o nome
das pessoas aqui e a idade das pessoas. Então, está armazenando aqui João, Maria, José, tal. A idade 10, 15, 25, 30, 60, né? E por aí vai. Veja que eu tenho dados aqui. A idade, por exemplo, é um dado. Mas eu poderia pegar essa idade e calcular a média. Quando eu faço esse cálculo, manipulei os meus dados, e nesse caso aqui eu estou fazendo uma sumarização, resumindo esses dados, eu tenho uma informação agora, percebe? Então eu posso não armazenar essa informação no meu banco de dados. Eu pego os meus dados, faço um processamento e dou a média. Por exemplo, posso fazer isso via GBD ou com software, né? Carrego os dados no software e o algoritmo que vai fazer isso. Mas o ponto importante aqui é que eu também poderia armazenar essa média. Só que se eu tivesse aqui algum campo chamado média, né, uma média acumulada, alguma coisa assim, ó, né, ou a frequência acumulada, né, aquela se você já estudou estatística, né, o conceito de frequência acumulada aqui, por exemplo, isso aqui, pessoal, continua sendo dado do ponto de vista do banco. Então, cuidado com isso, né? Quando a gente está olhando aqui para o banco de dados, tudo para a gente será dado. Beleza, então o primeiro conceito foi esse aí. Vamos entrar agora em conceitos mais interessantes. O primeiro grande conceito interessante é o de entidade. Tá? Entidade. E uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, é um histórico da computação. Veja só, a computação ela passou por momentos que a gente chama aí de paradigmas. Então, durante um certo tempo, a gente programava de maneira que a gente chama de procedural. Então, as instruções feitas em sequência, tá? E a gente consegue juntar essas instruções no que a gente chama de blocos de função ou procedimento, né? Então, quando eu junto instruções, eu posso gerar funções ou procedimentos. Igual na matemática, eu posso ter uma função que executa várias atividades e eu guardo ali com um nomezinho especial para toda vez que eu quiser chamar essa função, eu chamar ela. Tem uma diferença técnica entre função e procedimento, que é se ela devolve ou não o valor. Procedimento não devolve. A rigor, ela não devolve o valor. Uma função, por isso que ela é chamada de função, você passa os parâmetros, ele calcula, devolve. Não é aula de programação, mas só para você entender essa ideia. Quando passou o tempo, chegamos em um paradigma que chama orientado a objeto. Nesse orientado a objeto, a gente juntou as duas coisas. Pegou, né, a estrutura de dados e colocou as funções dentro. Então, a junção das estruturas de dados, ou seja, do que a gente usa para armazenar os dados com as funções, a gente chama de objeto. O que é que eu quero que você entenda aqui? Somente que houve essa mudança de paradigma. Procedural para orientado a objeto. Por quê? Porque a gente vai ter aqui, por exemplo, a gente tem nesse momento histórico, a gente vai usar o conceito de entidade, tá? Mas à frente foi criados os bancos orientados ao objeto. O análogo da entidade com as funções embutidas será o objeto, tá? E o que é a entidade? Então vamos começar aqui nesse momento. Quando você pensar em entidade, eu quero que você pense em coisa, né? As coisas do mundo, os objetos, as coisas do mundo. Então, por exemplo, um cliente será uma entidade. Então, eu vou guardar os dados desse cliente dentro da minha base de dados, ele é chamado de entidade. Um produto também será uma entidade. Um produto, né, é uma coisa, ela também será uma entidade, tá? Então, entidades são as coisas do mundo. Além disso, relacionado à entidade, a gente tem um conceito chamado de atributos. Atributos, tá? Importantíssimo isso. Então, uma entidade, por exemplo, cliente, tem atributos, são as qualidades dessa entidade. Então, cliente, o que é que ele tem? Eu tenho um nome para o cliente, eu tenho um CPF, posso ter um endereço. Então, o que está associado a uma entidade, a gente chama de atributos. O meu produto vai ter um código do produto, a descrição daquele produto, o preço daquele produto. Isso são atributos. Então, eu tenho entidades e atributos. Beleza, eu falei para vocês que em um paradigma diferente, que é um paradigma orientado a objeto, eu vou juntar as duas coisas. Ó. Quando eu junto entidade com atributo, eu posso chamar esse cara aqui de objeto. Isso aqui vai fazer sentido em um banco de dados orientado a objeto. Em um banco de dados orientado a objeto. A ideia de entidade e atributo vai fazer sentido onde? Onde em um banco de dados relacional. Você já pode puxar essa setinha e guardar isso aí. A verdade é que quando a gente está falando de entidade e atributo, a gente está em uma camada abstrata, em um nível mais alto. Esse conceito de entidade e atributo pode servir para qualquer coisa, inclusive para um banco OO, desde que eu junte essas duas coisas aí.
Porque depois a gente vai ver que haverá um mapeamento desses conceitos. A entidade, num banco de dados relacional, tá? Ela será a nossa tabela. Então, vou botar aqui, ó, a entidade será a nossa tabela, tá? E os atributos, né, serão as nossas colunas. Então, esse é um mapeamento importante. Então, nesse exemplo que eu dei aqui em cima, ó, que a gente tem uma tabela com nome e idade, né? Quem são os atributos? Ora, nome e idade. Eu podia chamar essa tabela aqui, ó, de cliente. Então, eu tenho uma tabela cliente, né, que tem os atributos, colunas, nome e idade. Tá? Quem é a entidade que essa tabela representa? Essa tabela representa uma entidade chamada cliente. Então, esses dois pontos aí são importantíssimos. Um terceiro jargão aqui, importante demais, é o de relacionamento. Relacionamento. O que acontece? Essas entidades, elas irão se relacionar. Então, vão acontecer coisas no mundo e essas entidades vão se relacionar. Como assim? Imagine que um cliente foi lá e fez uma compra, fez um pedido. Então, há um relacionamento entre essas duas entidades. O cliente, entidade, fez a compra de um determinado produto. A gente poderia representar isso assim, ó. Eu tenho uma entidade chamada cliente, né? Eu tenho uma relação aqui compra, fez a compra, né, de um determinado produto. Isso aqui a gente vai ver em detalhe quando a gente estiver falando da modelagem, tá? Na modelagem conceitual. Aqui é uma aula de fundamentos, então é importante que você entenda esses conceitos. Então, entidade, atributos e o relacionamento entre esses atributos. Entidade, coisas, atributos, qualidades, relacionamento entre, né, essas coisas aí. Beleza, pessoal. Tem mais outros conceitos aqui que eu preciso colocar para vocês, que é o conceito de registro. Então, veja só, as coisas que acontecem no mundo têm que ser guardadas no banco. As informações do meu cliente, as informações sobre os produtos. Cada informação dessa, né, de uma determinada entidade, é uma instância, a rigor chama, é uma instância daquela entidade. Instância, sempre lembre de exemplo. Né? Então, eu tenho uma entidade cliente que tem nome e idade. Cada linha dessa aqui, ó, cada linha dessa aqui é um registro. De maneira mais ampla, eu chamo de registro. Então, se eu tenho um registro, por exemplo, em um objeto, vou guardar esses dados em um objeto, ele é um registro. Só que na prática, no banco OO, ele será um objeto. Em bancos de dados relacionais, esse cara aqui, ó, será equivalente ao quê? A uma linha. E um outro jargão técnico é tupla, tá? Isso aonde? Em um banco de dados relacional. Então, eu posso ter aí como sinônimo, registro é igual a linha, no caso da linha da tabela, ou é igual a tupla. Então, estamos com muitos conceitos aqui importantes, tá? Entidade, atributo, relacionamento, registro. Existe uma coisa aqui para você não se confundir, que eu vou colocar aqui, ó, que relacionamento é diferente de relação. Bem, uma explicação curta para isso é o seguinte: quando a gente está falando em relação, a gente está falando em relação matemática. Só que a gente está omitindo aqui, chamando só de relação. E o que é essa relação matemática? Ela é, digamos assim, materializada por meio de uma tabela. Por meio de uma tabela. E quem é a nossa tabela aqui, pessoal? É a entidade. Nem coloquei aqui, ó. Uma entidade em um banco de dados relacional é igual a uma tabela. É uma tabela. E ela vai ser igual a quem? Igual a uma relação. Então, tem muito cuidado com isso, tá? Relacionamento é diferente de relação. Relação é sinônimo de tabela. Relação é sinônimo de entidade em um nível mais abstrato, tá? Então, é importante também você conhecer isso. Por fim, pessoal, a gente tem um conceito aqui também muito importante, que é o conceito de esquema. É o conceito de esquema, que vai estar ligado aqui à ideia de estrutura, versus, isso dá para escrever aqui, dá o conceito de instância. Beleza. O que é o esquema? O esquema é a estrutura da minha base de dados. Então, é o jeitão das tabelas. Então, o esquema é a estrutura das minhas tabelas. Então, imagine aqui que eu tenho uma tabela, como eu disse para vocês,
a tabela aqui cliente, que tem dois campos, nome, né, e idade. Essa aqui é a tabela. Essa informação aqui está no esquema, tá? Essa informação está no esquema. O esquema ele vai ficar armazenado em um local separado que a gente chama de catálogo ou dicionário de dados. Então guarde, isso é muito importante. Onde o esquema está armazenado? No catálogo ou dicionário, né, do meu banco de dados. Catálogo ou dicionário do meu banco de dados. Lembra quando eu falei no início que a gente podia fazer um desenho? Vou colocar esse desenho aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Tem o meu banco de dados, né? Mas várias bases de dados aqui com informações. Vai existir uma base especial que é o meu catálogo ou dicionário do banco de dados. Então, o esquema, na verdade, ele está aqui dentro, ó. O esquema está aqui dentro, tá? Que é o jeitão da tabela. Como assim, professor? Você vai entender agora com uma outra parte que é o que a gente chama de instância. Instância é um exemplo. A instância seriam os dados carregados em uma tabela concreta. Então, a partir desse modelo aqui, ó, a partir desse modelo, eu posso criar... Deixa eu ver se essa canetinha aqui dá. Eu posso criar... Não ficou bom, não. Deixa eu ver essa aqui. Vai ficar muito grossa. Não ficou bom, não. Tá aqui. Pegar aqui o preto mesmo. Eu posso criar duas tabelas concretas, né? Uma tabela aqui com nome e idade, né? E outra tabela com nome e idade. Nessa aqui vai estar preenchido João, idade tal, Maria, idade tal. Aqui tem Maria, outra Maria, idade tal, Fernando, idade tal, e por aí vai. Então veja, o jeitão da tabela é sempre duas colunas. Uma coluna armazena caracteres, que é o nome, a outra coluna armazena dados. Mas a partir desse modelo, eu posso instanciar, eu posso criar várias tabelas. Então, essa é a diferença entre esquema e instância. E a gente vai falar muito sobre esse conceito de esquema do banco de dados, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem um banco de dados relacional, né, tradicionalmente mudar o esquema não é fácil. Quando a gente falar, por exemplo, uma aula de teoria da informação sobre dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados, um banco de dados é um exemplo típico de dado estruturado, porque esse esquema que eu projetei, né, como os dados devem ser preenchidos, o molde é difícil de alterar. Não é fácil mudar o meu esquema, ele é previamente definido e rígido. A partir dali eu derivo tabelas que vão ter instâncias, né, dados preenchidos dali. Então note que a partir de um modelo eu posso ter várias instâncias. Então o esquema é um só, mas as tabelas materializadas eu posso ter mais de uma. Então essa informação sobre as tabelas fica em uma base de dados especial que é chamado, né, catálogo ou dicionário de dados. Perceba uma última coisa aqui importante. Como o esquema aqui do meu banco de dados, ele tem informações sobre as tabelas, ela tem informações sobre os dados. Então, é dado sobre o dado. Então, esse cara aqui, o que ele tem, na verdade, são os metadados. Então, uma questão da sua prova, por exemplo, onde ficam armazenados os metadados do meu banco de dados? No esquema, de maneira física, né, conceitual, dentro do que a gente chama de catálogo ou dicionário do meu banco de dados. Então, aqui, pessoal, a gente viu uma quantidade aqui enorme, né, de conceitos, de jargões importantíssimos aí para a sua prova, tá? Então, faça suas anotações. Muito provavelmente vai ter uma questão dessa parte aqui. Bem, o que a gente vai falar agora aqui, continuando essa parte de fundamentos, são os tipos de bancos de dados, os tipos de BD. O tipo mais comum, e inclusive vai chamar isso aí de banco de dados tradicional, é o banco de dados relacional. Então, toda vez que você vê banco de dados tradicional, lembra do banco de dados relacional, que é o banco de dados que possui o quê? Tabelas. E geralmente, nesse tipo de banco de dados, a gente vai ter a ideia do que a gente chama aqui, ó, de OLTP, tá? OL vem de online, vou botar aqui, ó, online, né? O T, transaction, de transação, transaction, e o P de processing, né? De processamento. Então, é processamento online de transações, né? Processamento online de transações. Esses são os bancos de dados
mais comuns. Então, por exemplo, você vai no supermercado e lá ocorre uma compra, uma venda, né? Aí eu vou atualizo o estoque. Então, cada uma dessas operações aí, a grosso modo, vamos chamar de transação. Mas a gente vai definir transação com mais cuidado aqui. Mas esse é o tipo de banco de dados mais comum, banco de dados relacional com tabelas, onde eu executo transações. Uma coisa que você deve ter atenção e cuidado aqui é esse termo online. Online não quer dizer que está na internet. Aqui online não quer dizer web. Online quer dizer que de maneira praticamente instantânea você tem aquela informação. Então, na hora que ocorre uma alteração no banco, já está disponível para as outras aplicações. Né? Então, por isso que a gente chama ali de online. Quer dizer, né, essa instantaneidade do dado ali já estar disponível no banco. Então, esses são os mais comuns. Associado aqui como exemplo, a gente pode colocar o nosso banco de dados, né, relacional. Coloca aqui só réu. Beleza, mas existem outros tipos de banco de dados. Que também aparece em muitos concursos é o que a gente vai chamar de banco de dados OLAP. Tá? Banco de dados OLAP. O OL, de novo, online, só que aqui o A é de analytical, né? E o P de processing, mesma coisa. Então, Online Analytical Processing, OLAP. O que muda aqui? Esse banco de dados, ele não está preocupado nas transações do dia a dia. Ele não é um banco operacional. Não vai ficar lá preocupado com o registro de cada operação que aconteceu no caixa. Esse banco de dados, ele vai ser derivado, inclusive, do OLTP. Eu vou pegar essas informações, né, os dados, mais tecnicamente, para gerar informações para alguém tomar uma decisão. Por exemplo, qual o produto que está vendendo mais? Qual o produto que está vendendo menos? Quem foi o vendedor que vendeu mais esse mês? Então, para fazer isso, para ter essas respostas, né, não é trivial responder perguntas complexas com o OLTP, usando SQL. Né? Aqui está associado um SQL, a linguagem SQL. No OLAP, eu vou gerar aqui, e aí merece uma aula separada, né, de OLAP, e ele vai estar ligado aqui, o que a gente chama de bancos de dados multidimensionais. Né? Multidimensionais. Tá? Então, são bancos de dados multidimensionais, porque eu tenho dimensões diferentes em que eu olho ali as minhas informações. E surge a ideia, um conceito de cubo. Tá? Então, aqui eu vou ter operações, não como lá em SQL, né, de fazer um select, pegar os dados de uma tabela. Mas eu tenho um cubo, por exemplo, que tem as vendas durante um período. Né? Então, se eu tivesse duas dimensões, quantidade de vendas e um tempo. Seria algo plano, né? Mas imagine que eu ainda tivesse por estado geográfico. Né? Então, aqui é o estado, se foi vendido na Bahia, aqui é a quantidade de vendas e aqui é o momento, janeiro, fevereiro. Então, isso vai formar um cubo. Né? E sob esse cubo, a gente vai ter operações OLAP, né? Para girar esse cubo, cortar esse cubo. Não é objetivo você entender isso agora, só quero que você entenda que existe esse tipo de banco de dados. Outro tipo de banco de dados que vai aparecer muito comumente na sua prova é o que a gente chama de GIS, ou em português, SIG. Né? Então, o G aqui é de geográfico, né? E o IS, Information System, então sistema, né, de informação geográfica. Esse sistema é um sistema que tipicamente armazena mapas. Então, quem trabalha com geoprocessamento vai usar esse tipo de sistema. E esse sistema vai estar associado a um banco de dados que precisa armazenar esse tipo de informação. Então, há bancos de dados especiais para trabalhar com esse tipo de sistema, que a gente chama de GIS ou SIG. E aí você vai associar a ideia de trabalhar aqui com dados geográficos, né? Dados geográficos. Você pensa em dados geográficos, pense logo aí em mapas, né? Mapas, GPS. Então, imagine informações de deslocamento no mapa, né? Esse é um tipo de banco. Um outro tipo de banco, eu quero que você guarde, é o que a gente chama de MMDB. MMDB. Ora, DB você já está sabendo que é database, então ali só quer dizer banco de dados. E o que é o MM? O MM é multimídia. Então, banco de dados multimídia. Esse também é um tipo de banco de dados importante. Quando eu tenho aqui um OLTP, pessoal, e a gente criou, por exemplo, aquela nossa tabela lá, nome, né, e idade, eu vou dizer algo assim, olha, nessa idade aqui só pode colocar números inteiros. E aqui pode colocar caracteres, letras, inclusive números aqui.
mas com significado de caracteres. Então eu vou armazenar alguns caracteres aqui e aqui eu armazeno o número. Então são dados simples, né, que eu consigo armazenar dentro de um banco de dados relacional. Agora imagine que eu quero armazenar um vídeo, eu quero armazenar uma foto. Esses bancos de dados relacionais, eles não foram criados para armazenar esse tipo de dado, né, de maneira natural. Então eu tenho bancos de dados especializados para receber arquivos em vídeo, fotos. Esses bancos de dados são chamados aí de bancos de dados multimídia, tá? Então com isso fechamos os tipos de bancos de dados: OLTP, OLAP, GIS ou SIG, né, e bancos de dados multimídia. Beleza, vamos agora aqui para o nosso próximo ponto aqui dentro de fundamentos. Bem, agora que a gente já conversou bastante, está começando a pegar a ideia, vamos definir o que é um banco de dados. Então, o que é um BD, né? Um banco de dados. Existem várias definições, mas já falou aqui, por exemplo, que o banco de dados tem tabelas dentro das tabelas tem dados. Então, o que é um banco de dados? A gente pode dizer que é um conjunto ou uma coleção, né? Uma coleção de quê? De dados. Então, a definição mais simples é isso. Eu poderia dizer um banco de dados relacional é uma coleção de tabelas. Quando eu boto uma coleção de dados, ele fica mais genérico. Porque, por exemplo, se eu tiver um banco de dados orientado a objeto, ele também armazena dados. Então, uma coleção de dados. Só que aqui a gente tem que ter um cuidado que dados vai ter a ideia de fatos, tá? E o que são fatos? Nesse contexto aqui, quando a gente está falando de um banco de dados tradicional, os fatos são registros de eventos do mundo, coisas que aconteceram no mundo. Então, por exemplo, a transação de uma compra, de uma venda. Mas não só isso, a informação de um cliente, né? A informação que a gente colocou ali dos produtos. Então, dados aqui estão relacionados a fatos. E esses dados aqui, eles têm um significado implícito. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. São fatos com significado implícito. Como assim, professor? Veja só. Imagine que você tem aquela tabela que eu falei para vocês, que era um nome, né, e uma idade. Só que no final das contas, no banco de dados, isso aqui é um número inteiro, isso aqui é um conjunto de caracteres, tá? O programador, quem está usando o banco de dados, sabe que esses números aqui, ó, 14, eu botar esse aqui 20, 30, está relacionado à idade. Mas do ponto de vista, digamos, mais cru do banco, isso é só o número. Se eu tivesse uma outra tabela que armazenasse aqui os mesmos valores, 14, 20, 30, aqui fosse um inteiro, né, e aqui também fosse caracteres, mas nessa tabela o que representa para mim, por exemplo, é a temperatura de algum local ou os preços. Veja, o dado armazenado é o mesmo. Então existe um significado implícito porque o negócio vai tratar aqueles dados, né, dentro do que a gente vai chamar aqui de minimundo ou universo do discurso. Então, dentro daquele minimundo, desse universo de discurso que é sinônimo, aquele dado tem um determinado sentido. Então, por que eles têm um sentido implícito? Primeiro motivo, né? O primeiro motivo. Um banco de dados é criado para um propósito específico. Então, propósito específico. Isso pode cair na sua prova. Esses são os 3 motivos. Primeiro, criado para um propósito específico. Então, eu crio um banco de dados para controlar as vendas. Eu crio um banco de dados para fazer cálculos de engenharia. Então, existe um propósito específico naquela minha base de dados. Além disso, eu tenho um público-alvo específico. Então, dentro, por exemplo, de um sistema de controle de estoque, eu tenho lá tabelas, né, que vão ter relação com questões de estoque. Se for um banco de dados para uma escola, as tabelas vão indicar ali professores, por exemplo, alunos, notas, disciplinas. Então, há um público-alvo. Outra coisa aqui, há um público-alvo. E também é o que a gente chama de mini-mundo. Mini-mundo. Né? Ou universo do discurso. Tá? Essas duas palavras aí são equivalentes. Mini-mundo ou universo do discurso. Por que mini-mundo? Né? Porque não é um mundo completo. O banco de dados ele vai representar parte da realidade. Então, por exemplo, quando eu tenho um banco de dados representando uma loja, as transações que ocorrem em uma loja, ele representa só aquilo, não representa tudo. Né? Inclusive, eu tenho que abstrair detalhes, como eu vou fazer a minha modelagem conceitual, de colocar o que é importante.
Mas aqui o que eu quero que você entenda muito bem é que há um significado implícito, né, nesses dados por causa desses 3 motivos aqui. Há um propósito específico, um público-alvo específico e um mini-mundo. Por causa desse contexto, o dado tem um significado. Então, repare, se eu mudar os mesmos dados, como a gente deu nesse exemplo numérico, mas lá tiver um outro público-alvo, um outro propósito específico e, portanto, um outro mini-mundo, né? Esses dados vão significar outra coisa, apesar dos valores, por exemplo, numéricos serem os mesmos, tá? Então, isso é importante. Então, banco de dados é uma coleção de dados, ou seja, fatos, né, que tem um significado implícito. Essa é uma definição possível aí para banco de dados. Beleza, então a gente já sabe o que é um banco de dados. O que a gente precisa aqui avançar é investigar qual é o tamanho do meu banco. Se eu pergunto agora aqui sobre tamanho, um banco de dados pode ter qualquer tamanho? A resposta é sim. Então, por exemplo, se você pegar um celular, né, você vai ter lá um tipo de gerenciador SQLite, né, você vai ter um tipo de SGBD, a gente vai falar sobre SGBD, para trabalhar um banco que roda em um celular. Eu posso ter um SGBD gigante que vai rodar no mainframe. Né? Então, um exemplo mais concreto. Eu posso ter um banco de dados que roda na padaria de seu Zé e eu posso ter um banco de dados que roda no Carrefour. Né? Então, o tamanho do banco de dados vai variar bastante. Imagine as informações que tem na Amazon, no Mercado Livre. Então, o tamanho do banco de dados pode variar. Não existe um tamanho ideal, um tamanho médio para o banco de dados. Ele pode ter diferentes tamanhos. Outra coisa que é importante é, um banco de dados pode ser manual? Teoricamente, sim. Então, por exemplo, o exemplo desse de banco de dados manual é a ficha de cadastro lá na biblioteca. Não sei nem se você é dessa época, mas na minha época tinha isso. Você ia lá, procurava a ficha aqui, né, entregava para a pessoa, o bibliotecário, e ele ia lá e pegava o livro para você. Lá na ficha tinha onde que estante estava, né, e ele conseguia localizar o livro. Então é um banco de dados manual. Então, a rigor, esse conceito de coleção de dados, ele não precisa estar em um computador. Mas hoje o que a gente mais utiliza são bancos de dados eletrônicos, bancos de dados digitais, ou seja, bancos de dados que estão dentro aí de uma interface automatizada. Mas pode cair na sua prova, por exemplo, uma questão como essa. Sim, é possível você ter um banco de dados aí, inclusive manual. Beleza. Aí agora que a gente falou do banco de dados, a gente vai falar de uma outra entidade, que é a entidade que controla como esses dados são armazenados. Essa entidade aí é o que a gente chama de SGBD, ou Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, nosso objetivo agora é falar sobre o SGBD. Ora, se ele aqui é um sistema, o que a gente está falando é que ele é um software. Então, um SGBD, a primeira definição que a gente pode colocar aqui, ó, ele é uma coleção de programas. Uma coleção de programas. Professor, por que uma coleção de programas e não só um programa? Você pode falar que o SGBD é um programa, mas quando eu falo a coleção de um programa, eu quero dar ênfase que tem vários módulos dentro do SGBD. Eu vou ter um módulo que vai se preocupar com backup, cópia daquele banco de dados, um módulo de recuperação, uma falha, um módulo para efetivamente fazer a consulta nos dados. Então, esses módulos separados, eu digo que é uma coleção de programas. Então, na sua prova pode aparecer essa definição. O que é um SGBD? Uma coleção de programas que vai manipular o meu banco de dados, mas também vai cuidar, por exemplo, da questão de armazenamento. Então, todo o gerenciamento, toda a administração do banco de dados é feito por esse software. Então, esse cara aqui, ó, ele é o gerente, ele gerencia o meu BD, gerencia o meu banco de dados. E como é que ele consegue fazer esse gerenciamento? Uma das coisas que o banco de dados tem que ter, né, para fazer o SGBD, para fazer esse gerenciamento do banco de dados, é o quê? É conhecer a estrutura do banco, conhecer a tabela. Então, veja, o jargão que a gente aprendeu vai utilizar aqui agora. Então, você tem, se você lembrar, eu tenho aqui as várias bases de dados que eu posso ter aqui dentro do meu banco de dados, né? E eu tenho uma base de dados aqui especial, que é o meu catálogo ou dicionário do banco de dados. Então, quando eu ligo o meu computador e carrego lá o SGBD, o SQL Server, o Oracle, o
O que ele vai fazer? Cara, eu preciso entender qual é a estrutura dessas tabelas, como é que os dados estão aí armazenados. Então ele vai aonde? Ele vai no catálogo. Então no catálogo tem o quê? Os metadados. Tem informações sobre os dados que estão armazenados. Então, a gente vai dizer por isso, inclusive, que um banco de dados aqui, ele vai ter uma autodescrição aqui. Essa autodescrição está apartada dos dados em si, mas ele tem, né, as informações sobre os seus dados, esses metadados aí. Então, quais são as atividades típicas aqui de um SGBD? Então, você precisa guardar isso aí. Primeira atividade típica de um SGBD é a construção. Ou seja, na hora que eu vou criar as minhas tabelas. Então, fui lá, projetei, alguém projetou o esquema e criei a minha primeira tabela, inseri o meu primeiro dado. Então, essa é uma etapa de construção. Antes disso, inclusive, a gente teria aqui uma etapa de definição dos dados. É quando eu estou definindo aqui o meu esquema. Então, o SGBD tem que permitir eu criar o meu esquema, que vai ficar armazenado onde? No catálogo de dados, onde a gente colocou aqui, ó. Então, o SGBD permite eu criar o meu esquema do meu banco de dados. Depois eu vou construir, né, o meu banco de dados, colocar até aqui a numeração 1, 2, construir efetivamente, mas os dados não são estáticos. O meu minimundo, ele está mudando. Então, eu desenhei inicialmente, tinha 10 clientes lá na minha tabela, mas amanhã eu posso ter um cliente novo. Então, eu preciso atualizar esse meu dado. Então, eu preciso lá colocar dado, eu preciso apagar os meus dados. Então, o SGBD ele vai permitir a manipulação. Isso também, né, é função, é característica do meu banco de dados. Definir os dados, construo o meu banco de dados, permito manipular. E uma outra coisa que o SGBD vai fazer é o compartilhamento. Então, lembra que naquele primeiro momento, aí as ideias se cruzando, a gente falou que o banco de dados veio resolver o problema da redundância não controlada, mas também essa questão do compartilhamento. Agora, todas as aplicações olham o dado em um local só. E quem vai gerenciar isso é o nosso SGBD. Então, essas são as 4 principais: definição, construção, manipulação e compartilhamento. Tá? Guarda aí. Definição, construção, manipulação, compartilhamento. Mas existem outras, né, que a gente pode associar aqui ao meu banco de dados. Uma delas é o armazenamento. E vamos botar aqui armazenamento e indexação. O que significa armazenamento? Ora, o meu banco de dados vai permitir que os dados sejam armazenados. E armazenados de maneira que a gente vai chamar aqui de uma maneira perene, né? Ele não vai perder o dado, por exemplo, se você desligar o seu computador, né? Então a gente chama isso de armazenamento persistente. Anota aí, armazenamento persistente. Então, um banco de dados permite a persistência dos dados. Parece uma coisa do outro mundo, mas a única coisa que eu estou falando é o seguinte, que, por exemplo, o dado vai estar armazenado no HD, se você desligar o computador, quando você carregar o SGBD, o dado está lá. Então, ele não some. Professor, mas tudo não é assim? Não, porque os programas, eles rodam na memória. Então, se tiver na memória, você fizer cálculos na memória, por exemplo, colocar dados na memória, enquanto está na memória, aqueles dados estão ali. Mas na hora que soltar energia, o seu computador desligar, os dados que estão na memória RAM, eles desaparecem. Então, por isso que o banco de dados traz essa vantagem. Eu consigo armazenar os dados de maneira aí persistente. Isso facilita, inclusive, a continuidade de cálculos. Imagine o seguinte, você está fazendo um determinado cálculo e no outro dia precisa continuar esse cálculo. Imagina um cálculo muito grande. Você pode desligar a máquina, no outro dia você carrega as informações da memória que estão lá no banco de dados, continua fazendo os cálculos, salva até onde você fez, continua no outro dia. Então, essa é uma característica importante, que é o armazenamento. A outra é o que a gente chama de indexação. À medida que vai aumentando o tamanho do banco de dados, talvez para você achar alguma coisa, dê um trabalho muito grande. E aí tem estruturas, que a gente chama de índices, que permite você chegar rapidamente, né, naquele dado. Então o índice é isso, é um atalho para você chegar direto a uma determinada informação. Então o banco de dados também oferece isso, armazenamento e indexação. Relacionado ali ao de manipulação, o banco de dados vai oferecer uma consulta, né? E aqui que vai entrar a linguagem SQL. Então, por exemplo, eu posso ver quais são os dados de uma determinada tabela. Então, o
o SGBD, né, não vamos chamar Arregou, o SGBD, vai fornecer essa função de consulta. Então eu vou poder dar comandos SQL, o SGBD entende o SQL, vai lá no banco de dados e pega o que você pediu. Então ele responde a consultas. Outra coisa que o SGBD tem que fazer é o controle de concorrência. Como assim, professor? Controle de concorrência. Quem é que está concorrendo? Lembra que quando ocorre lá em cima aquele item lá, o compartilhamento, eu vou ter várias aplicações acessando os dados. Né? Então imagine, tem 3 aplicações no RH, no marketing, e elas estão acessando a base de dados. O que é que pode acontecer? Né? Gerar algum tipo de inconsistência. Então antes, por exemplo, você vai ter um saldo no banco. Aí uma aplicação vai e tira o saldo do banco, aí a outra lê um determinado saldo, tá lá, R$100. Aí ela não está usando o banco de dados. A outra foi lá e alterou para 50. Aí ela vai continuar a operação que ela tinha começado antes. Ela acha que tem 100, mas já mudou para 50. Então alguém tem que fazer esse controle, porque tem muita gente utilizando o banco de dados ao mesmo tempo. A gente vai chamar isso aí de controle de concorrência, ou seja, controlar, permitir que vários usuários usem o banco de dados ao mesmo tempo e isso não leve o banco de dados a um estado de inconsistência, né? Então, relacionado a isso, ele vai trabalhar com transações. A gente vai falar sobre o conceito de transação de maneira mais detalhada, né? E as características dessa transação. Além disso, ele tem que permitir o quê? A recuperação. Então, se ocorrer uma falha, desligou, perdeu energia, você não quer perder o seu dado. Então, ele tem que ter um módulo que trabalha com essa questão da recuperação de dados. Por exemplo, só para você entender a ideia, você já deve ter visto por exemplo no Word, às vezes você está mexendo num arquivo, né? E aí desliga a energia, ele, ó, arquivo recuperado, né? A ideia é similar àquilo, só que feita aqui no nível de banco de dados. Então ele tem que suportar essa questão aí de recuperação de falhas. Um outro que ele tem que fazer é segurança e auditoria, tá? Então segurança aqui tem a ver com a questão do compartilhamento, quem é que tem acesso para aquele banco de dados, quem é que pode acessar aquele dados, inclusive ter logs de auditoria para eu ver quem fez alguma coisa. Então imagina uma pessoa que fez uma transferência bancária de um comando do banco, transferiu o dinheiro de uma conta para outra. Eu preciso que o SGBD me permita auditar qual foi aquela transação, de onde veio esse comando, percebe? Então segurança e auditoria. E backup e restore, né? Então a gente tinha falado aqui, ó, de recuperação, mas existe também backup, vou chamar de backup e restore. Nesse caso aqui, backup e restauração é porque você fez um backup da base e agora vai voltar toda aquela base. É diferente quando a gente está falando da recuperação em falha, em crash. Uma coisa você está usando o banco, de repente tem um crash, quebra ali o banco, né? Deu um problema, deu um pau, falta energia. Essa é a recuperação nesse sentido. O backup é assim, você fez uma cópia e guardou, né? E agora eu quero pegar essa cópia e reativar essa cópia. Então o SGBD também tem que permitir criar backups, né, e fazer restore. Então essas são, digamos, também outras características aí, funções do SGBD. Beleza, pessoal, com isso a gente fechou SGBD. Agora o que a gente vai falar, ainda no nível geral, a gente vai falar sobre os modelos de bancos de dados, né, modelos de BD. E aqui é um projeto, isso aqui é um problema de modelagem de banco de dados, né? E isso aqui também é chamado de projeto. Então, o projeto ou modelagem de banco de dados consiste em criar modelos para meus bancos de dados, tá? E aí eu vou ter diferentes níveis nessa minha modelagem de dados. Eu vou ter um nível, aí a gente vai ter uma aula só sobre isso, mas a gente vai ter um nível conceitual, né? A gente vai ter um nível lógico e a gente vai ter um nível físico, né? Esses são os 3 níveis quando eu penso aí na minha modelagem. No nível conceitual, eu estou no nível mais abstrato de todos, que é aquele de falar de conceitos como que a gente viu, né? De entidade, atributo e relacionamento. Então, quando eu estou na modelagem conceitual, eu crio entidades, atributos e relacionamentos. Só para ficar um pouco mais concreto, então imagine que eu tenho uma entidade aqui, a gente representa um retângulo chamado cliente, tem um relacionamento aqui comprou, né, compra, né,
e um determinado produto aqui, uma tabela de produto. Então, eu estou representando aqui no que a gente chama de DER. Né? A gente vai ter uma aula específica sobre modelagem de diagrama de entidade de relacionamento. Mas para você ter entendimento que a gente está nesse nível aqui conceitual. Depois, quando eu venho para o nível lógico, eu tenho que escolher um paradigma no meu banco de dados. Existem diversos. A gente está falando aqui muito relacional e orientado a objeto. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, ó, o O e o relacional. E aí eu vou fazer um mapeamento agora. Uma vez que eu escolhi o tipo do banco de dados, então nesse modelo lógico eu escolho o tipo do meu banco de dados. Então aqui, se meu banco de dados ele é relacional, aquela entidade vira uma tabela. Né? Os atributos que eu não desenhei aqui, ó, poderia ter atributos aqui, ó, produto, preço, atributo aqui, um outro atributo, código do produto. Código do produto. Esses atributos vão virar o quê? Colunas. Então, quando eu estou no nível lógico, eu já estou dentro do paradigma do meu banco. Não estou em um banco, em uma marca específica. Por exemplo, bancos relacionais aqui tem vários. Eu tenho aqui o SQL Server, né? Tem o Oracle, né? MySQL. Todos esses são bancos relacionais. Então, numa modelagem lógica, o que é que eu escolho? Eu escolho o paradigma do meu banco, né? Em sentido mais amplo, o tipo do meu banco. E depois eu tenho uma modelagem física, onde eu quero acelerar, por exemplo, algumas operações no meu banco. Esse trabalho de aceleração, de ajuste, a gente chama de tuning. Né? Esse ajuste fino aí. Então, o tuning é feito em cima desse modelo físico. Agora, o modelo físico, ele depende do banco real. Então, a camada física ela vai estar atrelada ao banco real que você está utilizando. Então, eu tenho uma camada física para o SQL Server. Eu tenho uma camada física para o Oracle. Então, veja, eu saí de um nível mais geral, mais abstrato, até um nível mais concreto. Então, primeiro nível conceitual. Serve para qualquer tipo de banco, qualquer tipo de paradigma. Nível lógico, tem que escolher o paradigma. Eu coloquei 2 para vocês ali. Orientado a objeto e relacional. Escolhi o relacional. São tabelas. Mas ainda não disse qual vai ser o meu banco. Então, eu posso fazer toda a minha modelagem com tabelas, né? Mas ainda não disse se vou usar o SQL Server ou o Oracle. Já na modelagem física, aí eu preciso saber, está usando qual? O SQL ou está usando o Oracle? Então, esse é um outro ponto importante aí também inicial, que você entenda esse conceito de modelagem de dados, tá? De uma outra visão aqui, pessoal, dentro desses modelos, a gente também pode fazer uma divisão bem geralzona, que é, esses bancos de dados tradicionais, eles vão utilizar SQL. Então, na prática, bancos de dados relacionais. Mas eu tenho agora novos bancos de dados para trabalhar principalmente com novos tipos de dados, né, semi-estruturados, também trabalhar com Big Data, que a gente chama de NoSQL. Né? NoSQL. Aí, exemplos, eu vou ter bancos de dados de documentos, bancos de dados em grafos. Então, alguns exemplos. MongoDB é um exemplo bem recorrente, né? Node.js, outro exemplo aí, tá? Então, eu posso ter dados de documento, bancos de dados de documentos, chave-valor, colunar, gráficos. Então, esses são bancos de dados que a gente chama de NoSQL. Um cuidado aqui que você tem que ter é o seguinte. Quando eu falo aqui de NoSQL, não é um banco de dados aqui sem SQL. Pode ter, inclusive, SQL. Esse No quer dizer aqui não é apenas relacional. Tá? Então, não é apenas relacional. Pessoas, deixa eu consertar uma coisa aqui, ó. Node.js, na verdade, é a linguagem, tá? Que geralmente acessa aqui o MongoDB. Mas o banco de grafo é o Neo.js4. Né? Deixa eu até olhar aqui se é J4 ou... aqui. Neo4j. Contrário. Neo4j. Então, o 4 vem antes. Esse aqui é um banco de dados NoSQL, um banco de dados de grafos. Beleza. Então, a gente viu aqui a parte de modelagem. Agora, a gente precisa falar
sobre alguns conceitos quando a gente já vai olhar aqui para o banco de dados relacional. Beleza. Então, no banco de dados agora aqui, relacional, um conceito importante é o de tabela. Que a gente já falou, é igual a relação. Então, guarda aí. Tabela é igual a relação. Beleza. Então, eu tenho aqui a minha tabela. Por exemplo, uma tabela que eu vou chamar aqui de clientes. E aí eu tenho 3 colunas. A primeira coluna vão estar o nome dos clientes. Uma segunda coluna vai estar o CPF. E uma terceira coluna vai estar o telefone. Então, eu tenho a tabela, tenho as minhas colunas e também tenho dados que são inseridos aqui. Então, aqui são as colunas. E aqui imagine tem um dado. João, CPF 123, telefone 321. Esse cara aqui, todinho, ele é chamado de linha ou tupla. Então é importante que você reconheça esse jargão aqui. Bem, a gente ainda tem aqui 2 caras especiais quando a gente está dentro do banco de dados relacional, que a gente chama de chaves. Essas chaves, de maneira geral, pode ser de 2 tipos. Primária, né, e estrangeira. Então, a chave primária é aquela chave que identifica de maneira única um item da minha tabela, uma linha da minha tabela. Então, o CPF é uma chave primária. Eu posso utilizar o CPF. Por quê? Todo mundo só tem um CPF. Mas eu poderia ter um código, tá? Então, quando a gente estiver estudando chaves de maneira específica, a gente pode ver isso mais em detalhe. Mas veja que eu poderia usar um código e poderia usar o CPF. São chamadas de chaves candidatas. Na hora que eu escolho uma, ela vira a chave efetiva, minha chave primária. Mas o importante agora é que você saber aqui que a chave primária, ela identifica de maneira única um elemento da minha tabela. Além disso, eu vou ter o que eu chamo de chave estrangeira. A chave estrangeira vai servir para ligar tabelas. Então, naquele nosso exemplo do relacionamento, eu tinha aqui um cliente, né, faz compras em determinado produto, comprou determinado produto. Então, quando eu implementar isso no banco de dados relacional, tem uma tabela cliente e tem a tabela produto. E aí eu tenho aqui na minha chave estrangeira, né, numa transação aqui, o que aquele cara comprou, né, apontando, por exemplo, para aquele produto lá. Então, nesse exemplo, só para você entender que eu posso ter tabelas e relacionamento entre essas tabelas. Como é que eu implemento o relacionamento que a gente vem falando? Por meio do que a gente chama de chave estrangeira. Beleza. Agora, note o seguinte, pessoal. A forma como você vai criar suas tabelas pode trazer repetição de dados. Pode trazer o que a gente chama aí de redundância. Então, esse é um outro ponto importante, conceito básico que você precisa entender de forma geral por enquanto, que é o de normalização. Então, a gente vai falar sobre normalização em uma aula específica. Mas a ideia de normalização você precisa entender agora. Então, eu posso ter redundância nos dados, repetição. A normalização é o processo de eliminação dessas redundâncias. E a gente vai ter diversas formas normais. Primeira forma normal, segunda forma normal. Para estar em cada uma dessas formas normais, eu tenho que ter atendido determinados requisitos. Então, vamos pegar aqui um exemplo, que é o da primeira forma normal. Para estar na primeira forma normal, né, e para estar nas próximas, está na segunda porque está na primeira e assim sucessivamente. Né? Mas para estar na primeira forma normal, a característica é que os campos devem ser atômicos. Né? Eu não tenho que ter ali grupos repetidos. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui cliente, certo? Cliente. E colocasse assim, telefone 1, telefone 2. Certo? Então, João tem o telefone 1, 2, 3 e o telefone 4, 5, 6. Aqui não está na primeira forma normal. Por quê? Porque tem campos repetidos. Né? O telefone ali está repetido. Como é que eu colocaria? Eu tenho que eliminar esse cara.
Então, ficaria só cliente, tá? E telefone. Então, eu ia ter duas entradas. Ia ter a entrada aqui, João, telefone 123, João, telefone 456. Tá? E aí eu vou melhorando. Cada forma normal, eu vou melhorando essa normalização dos meus dados. Aqui eu só quero que você pegue por hora esse conceito aí de normalização. Beleza. O que a gente vai falar aqui agora, pessoal? A gente vai falar, ainda dentro dessa parte de conceitos básicos, sobre as características de um BD. Né? Quais são as características importantes aí de um banco de dados? E vão derivar de várias coisas que a gente já conversou aqui. Então, a primeira característica que a gente vai colocar aqui é a autodescrição. Autodescrição. Por que, professor, autodescrição? Lembra que eu tenho o catálogo de dados, né, e o dicionário de dados, uma base de dados especial que tem os metadados. Lá tem a informação sobre o banco, sobre como as tabelas são construídas. Então, por causa desses metadados, o banco de dados tem essa característica de autodescrição. Note que essas informações estão separadas dos próprios dados. Então, eu tenho base de dados com os dados puros, né, com as tabelas. Mas eu tenho uma base de dados especial, que é o meu catálogo de dados. A segunda característica é que ele vai promover o isolamento. O isolamento entre quem? Programas versus dados. Isso aqui é muito importante. Então, a gente viu o seguinte, quando saiu o sistema de arquivos, eu teria sistemas diferentes, no RH, no marketing, acessando a mesma base de dados. Então, os dados não estão associados mais aos programas, estão altamente acoplados aos programas. O dado é uma coisa e os programas que podem manipular esses dados é outra coisa. Então, ele promove esse isolamento dos meus dados. Tá? E aqui, dentro desse isolamento dos meus dados, a gente pode falar de um conceito especial quando o meu paradigma é OO. Então, em um banco de dados orientado a objeto, eu tenho um conceito chamado aqui de operação. Tá? Esse conceito de operação vai ser sinônimo também para função ou método. Em orientação a objeto é bem comum a gente chamar de método, mas dentro do banco de dados a gente chama aí de operação. Então, essa operação ela vai já atuar sobre os dados. No banco de dados relacional, eu dou um comando SQL, né, e esse comando SQL executa sobre os dados. Mas, no banco de dados OO, ele já me oferece operações para trabalhar em cima dos dados. Então, é um passo a mais. Então, ao invés da estrutura estar apartada, eu tenho a estrutura e código que eu posso chamar direto num banco de dados OO. Essa operação, como se fosse, né, análogo à orientação a objeto, eu tenho duas camadas. Uma camada que eu vou chamar aqui, ó, de interface e a implementação. Vamos imaginar o seguinte, que você tem um banco de dados orientado a objeto e lá tem uma operação chamada média. Né? Então, essa função, essa operação média é a interface, é o que você está vendo. Como isso vai ser efetivamente implementado no banco de dados é a implementação, é o código. Então, para o usuário, essa parte da implementação está abstraída. Né? Eu só uso a interface. Como é que ocorre em bancos de dados relacionais? Em bancos de dados relacionais, esse cálculo da média pode ser feito por SQL, mas fazendo uma comparação, ele seria feito pelo programa e não pelo banco de dados. No banco de dados OO, as operações são feitas pelo próprio banco de dados. Num banco de dados tradicional, o meu programa só usa o banco de dados para tirar os dados e fazer as operações da memória, por exemplo. Já o OO não. O OO vai te oferecer operações, isolando mais ainda. Então, a sua aplicação, né, ela não só pede os dados, mas ela pede, inclusive, a operação que deverá ser feita e pega o resultado. Tá? Então, esse banco de dados OO, ele não fornece só o acesso aos dados, ele fornece, inclusive, né, serviços, oferece essas operações para as aplicações. Mas o conceito importante aqui é, faz o isolamento entre o programa e os dados. Outra coisa importante aqui é essa ideia da própria abstração dos dados.
Então eu não sei exatamente como os meus dados lá de nome, CPF, idade estão armazenados no banco de dados. Eu imagino o que é uma tabela, né? Mas fisicamente é um arquivo, né? Com códigos binários. Mas para mim, o usuário do banco de dados é como se fosse uma tabela. Então o banco de dados ele cria uma abstração para mim, como se os dados estivessem armazenados em uma tabela. Outra coisa que o banco de dados faz é um suporte a múltiplas visões. E aí vai ter um conceito mais avançado à frente, que a gente chama de views, visões. Como assim, professor? Imagine o seguinte, você tem um conjunto de dados e parte desses dados nem todo mundo pode ver. Salário das pessoas, por exemplo. Então aquela tabela existe fisicamente, com várias informações, mas você só vai mostrar as duas primeiras colunas. Então eu posso criar views. Eu posso entregar uma view, uma visão do meu banco de dados, em que aquela pessoa que recebe aquilo, ela não pode alterar nada, ela só vê os dados ali e só vê parte dos dados. Então o banco de dados, ele suporta views, suporta múltiplas visões. Isso é uma coisa importante. Além disso, ele vai fornecer o compartilhamento de dados, né? E o suporte a múltiplos usuários. Então, a ideia de vários programas, vários usuários, inclusive humanos, poder usar o banco de dados ali ao mesmo tempo. Beleza, então essas são as características aí do meu banco de dados. Autodescrição, isolamento em programas e dados, abstração, suporte a múltiplas visões, compartilhamento de dados, né, e um sistema de multiusuário. Permite aí, né, multiusuários simultâneos. Agora, pessoal, ainda dentro desses fundamentos, a gente precisa aqui falar sobre o conceito de transações, tá? Estamos encaminhando aqui para o final. Transações. Então, um conceito muito importante é o conceito de transações. O que são transações? Transações são análogas em sistemas operacionais a processos, tá? Vamos entender o conceito de processo, depois a gente volta aqui para transações. Então, imagine o seguinte, você tem um programa que, na verdade, é um arquivo. Quando você roda um programa, o arquivo está salvo no seu HD. Aí você vai lá no Windows, dá 2 cliques, ele começa a ser executado na memória. Então, esse programa executando na memória é uma instância daquele arquivo, é uma cópia daquele arquivo em execução. Então, eu digo que um processo, esse cara rodando agora na memória, é um processo, é um programa em execução. Então, o programa é o código, né? E eu tenho um processo em execução. Eu posso, a partir daquele código, eu posso ter vários processos. Então, mas tem um código que é o Word. Aí você abre vários Words. Então, o código do Word é um só. Código, arquivo lá. Mas na memória você tem vários Words abertos. O navegador. Então, eu tenho um código que faz tudo, que representa aquele navegador. Mas eu posso abrir várias abas. Abas, inclusive, são repetições, como se fosse um navegador isolado. Então, eu tenho vários processos, mas um único programa. Então, tem uma relação entre o programa, o arquivo e os processos que estão rodando na memória. Beleza. E aí, de forma análoga, eu tenho as transações no meu SGBD. Né? Então, eu tenho transações no meu SGBD. Então, o que vai ser uma transação, pessoal? Ela vai ser aqui, a gente pode dizer que ela é uma unidade de trabalho. Ou um processo. Tá? Então, esse software em execução, esse programa em execução, mas ele quer consumir o quê? Quer consumir o banco de dados. Ele está rodando dentro do SGBD. Da mesma forma que o sistema operacional tem que lidar com vários programas ao mesmo tempo, o SGBD vai ter que lidar com várias transações ao mesmo tempo. Então, imagine o seguinte. Aqui está o seu banco de dados e aqui está o SGBD, o gerente. SGBD. O gerentão do banco de dados. Para usar o banco de dados, tem que passar por ele. Aí você tem o programa A aqui e o programa B. Aqui é o programa da Receita Federal. Você está lá para fazer o imposto de renda. Aí ele quer acessar um dado que está nesse banco de dados. Ele vem aqui, pede ao SGBD e acessa. Então começa uma execução para atender esse pedido. Isso aqui a gente vai chamar de T1, transação 1. Aí o programa 2 vem aqui para ir também. Eu também quero. Aí começa a executar aqui a transação 2. Ó. Aí vem um outro programa C e pede também. Aí tem já a transação 3 rodando aqui dentro, né? Pegando informações sobre o banco de dados. O mesmo programa pode pedir mais coisas. E aí o que você tem que pensar? Essas transações elas estão competindo entre si
por recursos, estão escrevendo ali no banco de dados. Então, o SGBD tem que gerenciar isso, inclusive a concorrência entre essas transações, tá? Então, essa é a ideia aí de transação. Mas uma coisa importante aqui, geralmente cai muito em prova, transações, é o conceito aqui que a gente chama de ACID, tá? Esse fica resumindo por essa sigla aqui. Vamos pegar aqui, ó. Então, uma transação, ela é o que a gente chama aqui, ó, de ACID. Isso aqui cai muito, muito importante aí para você entender. Então, a letra A é de atomicidade. Então, a transação, ela é atômica. O que é algo atômico? Algo indivisível. Significa que ou a transação vai ser executada como um todo, ou ela não é executada. Veja que isso é importante para a consistência do banco de dados, para a recuperação do banco de dados. Né? Então, por exemplo, mandou debitar um valor da conta corrente. Né? Aí no meio, ele, por exemplo, tem que transferir um valor de uma conta para outra. Né? Aí ele pegou um dado, pegou numa conta, debitou, tirou o dinheiro. Mas quando ele foi colocar na outra conta, faltou energia. Né? Se a transação ela pudesse ser executada só pela metade, geraria inconsistência. Então, nesse exemplo, a minha transação é pegar o dinheiro de uma conta e colocar em outra. Então, ou executa tudo ou não executa nada. Então, a atomicidade é essa ideia de indivisibilidade. Por quê? Ou executa tudo ou não executa nada. Outra questão ligada a isso que a gente está falando é de consistência. Então, o banco de dados tem que ir para um estado consistente. Então, esse exemplo que eu dei, né, seria um estado inconsistente. Então, na transação, eu só levo o banco de dados de um estado consistente para um outro estado consistente. Isso é chamado de consistência. A outra é isolamento. Então, uma transação, ela funciona como se as outras não existissem. Apesar daquele exemplo que eu dei, tem várias transações rodando, do ponto de vista de uma única transação, é como se o banco de dados estivesse todo disponível para ela, tá? Então, o isolamento é isso. As transações rodam de forma isoladas, como se as outras nem existissem. As outras transações não impactam, né, na minha. Né? Eu tenho uma transação rodando, tem outras 4 transações de outros programas. A minha transação não é impactada pelas outras. Isso se chama isolamento. Então, o SGBD tem que ser capaz de prover esse isolamento. E, por fim, a gente tem uma característica que é a durabilidade. Essa aqui é uma característica trivial. Por quê? A gente já falou que uma coisa que o SGBD tem que fazer e que o banco de dados promove, né? O banco de dados promove, é o quê? O armazenamento persistente. E o que isso quer dizer persistente? Nada mais do que se acontecer um erro, eu consigo recuperar. Está salvo lá no HD, está salvo no Drive. Então, a durabilidade significa o seguinte: eu consigo, se desligar, né, o computador, aquilo que foi salvo persistiu, permanece ali no meu HD. Então, as transações não fazem suas operações e salvam na memória RAM. Né? Está guardado de maneira persistente. Então, isso aí é o que a gente chama de durabilidade. Beleza. A gente ainda tem mais alguns pontos aqui. Um ponto importante aí, pessoal, é o seguinte. É o SQL, ainda é uma visão geral. Então, a gente vai ter uma aula geral de SQL. Mas o SQL é a linguagem que eu vou utilizar em bancos de dados relacionais para fazer as minhas consultas. E aí eu posso dividir o SQL em alguns subgrupos. Né? Eu vou ter aqui um comando aqui, create, alter, para alterar, e drop, para destruir a minha tabela. Então, são comandos que estão relacionados à criação, alteração e destruição de tabelas. Então, eu só quero que você associe a DDL. Tá? Eu quero que você associe a DDL. Então, é uma linguagem de definição. Estou definindo os meus dados aqui. Mas eu também tenho comandos aqui no SQL, que é o insert, update e delete, né? Deletar. Esse cara aqui a gente vai chamar de DML, Data Manipulation, né? Manipulation Language. Então, é uma linguagem de manipulação dos dados. Existe também de controle. Eu vou dar acesso, né? A gente chama aqui, então, comandos típicos. Grant,
revoke, commit e rollback. Commit rollback. Commit e rollback. Essas aqui, ó, num grupo que a gente vai chamar aqui de DCL, né? Linguagem de controle. Então, por hora, o que você precisa entender aqui é que tem esses 3 grandes grupos. Quando a sua prova cai em SQL, né, efetivamente, se cair num nível mais simples, como a gente está vendo aqui, é dentro desse tópico de fundamentos, ele pode te perguntar isso aí. Create é o que? DDL. Insert é o que? DML. Tá? Ou você conhecer essa divisão mais ampla. Quando cobrar SQL, os comandos aqui, talvez mais cobrados, são esses aqui. Tá? E teria aqui o select, que às vezes pode aparecer ali como de manipulação, mas também separado para consulta. Né? Então, uma classificação que o select, que é o que faz as consultas, estaria aí de maneira apartada. A gente não colocou ali no DML, mas teria também o select. Tá? Então, por enquanto, saiba que a gente tem o SQL para manipular nossos dados relacionais e a gente tem de maneira geral esses comandos aí. Beleza. A gente tem também o que a gente chama de atores. Né? Então pode cair na sua prova, ter esse jargão, você saber quem é que trabalha com banco de dados. Tem 2 grandes atores, o DBA e o projetista. E o projetista pode ser um DBA, fazer parte da equipe de DBA. Mas qual a diferença? O DBA é o cara que faz o gerenciamento, então Database Administrator. Então, o próprio nome sugere, é o administrador do banco de dados. Então, ele que vai criar o banco de dados, ele que dá as permissões, que alguém quer acessar o banco de dados, ele que vai dar o comando lá para dizer que aquele software pode acessar, por exemplo. Ele pode fazer atualizações de segurança, update, né, a atualização do próprio software SGBD. Então, esse cara que trabalha com a administração do banco de dados. Mas tem um outro cara que é o projetista. Esse cara vai fazer o quê? Projetar o banco de dados é o quê? Fazer o modelo do meu banco de dados. Né? Vai projetar o quê? O nosso esquema das tabelas. Então tem um cara que projeta o nosso banco de dados. Então esses são os autores. Além disso, pessoal, existe um grupo que são os usuários. Aí os usuários a gente vai dividir em algumas categorias. São os casuais. Tá? Segundo tipo, paramétricos. Anota aí. Paramétricos, também chamados de iniciantes. Ok? E a gente tem também os finais, sofisticados. E, por último, os isolados. Beleza, vamos entender o que é cada um desses aqui. Quando a gente está falando aqui dos casuais, como o próprio nome sugere, eles não vão usar o banco muitas vezes, eventualmente. Então, aqui está associado a gerentes. Então, você tem um gerente que precisa de uma consulta lá no banco de dados. Esses são o que a gente chama de usuários casuais, eventuais. E aí eu tenho os paramétricos ou iniciantes. Né? Por que eles têm esse nome? Porque aí já vão ter consultas prontas para eles. Então, são pessoas que usam o banco de dados no dia a dia. Então, por exemplo, do ponto de vista aqui de alguém que faz uma alteração no banco de dados, mas apertando um botãozinho lá e já executa. Então, um programa no caixa eletrônico passa lá. Então, na hora que passa o produto sai do estoque. Então, tem um comando na base de dados. Então, essa é a grande maioria dos usuários. Os usuários usam os bancos de dados de maneira parametrizada. Já tem um código pronto ali para fazer uma execução ligada ao banco de dados. Como eles estão nesse nível muito básico, eles no comando, por exemplo, SQL, eles também são chamados de iniciantes. Então, casuais, paramétricos e iniciantes. E aí eu tenho os finais e sofisticados. Aqui são programadores. Então, um engenheiro, um programador, que aí, efetivamente ele vai usar o SQL, vai criar um código, né, numa linguagem de programação e fazer uma chamada SQL, ele é chamado de usuário final sofisticado. Tá? E temos os usuários aí que a gente chama de isolados. Por quê? Porque eles vão usar um pacote pronto. Então tem o SGBD, mas eu tenho uma interface gráfica que me dá algum tipo de informação. Né? Então eles são chamados isolados, porque ele não tem contato direto com o meu banco de dados. Tá? A gente precisa ver aqui
um ponto, e muito importante ainda, que é as vantagens do SGBD. Então, isso aí pode cair na sua prova. Muito importante aqui, ó. Vantagens do SGBD. Inclusive, já caiu, tá? E aí vamos ver todas as vantagens de um SGBD. A primeira vantagem, a gente já discutiu bastante, que é o quê? O controle da redundância. Lembra que quando a gente tinha um sistema de arquivos, eu tinha dados repetidos? Com o SGBD eu controlo a redundância. Lembrando que é a redundância não controlada. Pode existir uma redundância desejada. A gente falou para diminuir a redundância, eu aplico técnicas de normalização dos meus dados. Mas a depender da situação, pode ser que eu queira desnormalizar os meus dados. Pode ser que o acesso ali seja mais rápido de forma desnormalizada. Aí eu perco, repito os dados, né? Tem um custo ali de perder em relação à redundância, mas é mais rápido, por exemplo, na minha aplicação. Mas, de maneira geral, o banco de dados permite esse controle de redundância. Além disso, ele permite o controle de acesso. Então, veja, você vai ter que ter um usuário e senha. O SGBD vai dizer se você pode escrever naquele banco de dados ou não. E aqui escrever é uma pessoa humana ou pode ser um software. Então, o software vai ter direitos ali, o que é que ele pode fazer numa determinada base de dados. Então, ele também faz o controle de acesso. Outra vantagem é o armazenamento persistente. A gente já falou sobre isso, né? Ou seja, o dado não vai ser apagado depois que desligar a máquina. E aqui, pessoal, nesse armazenamento persistente, a gente precisa de um conceito aqui importante. Eu lembro de cabeça que já caiu no CESP, tá? Então, a gente tem um conceito que chama aqui, ó, divergência de impedância. De impedância. É engraçado porque esse conceito aqui, ó, de impedância, eu conheço claramente porque eu fiz engenharia elétrica. Mas impedância é um conceito estendido de resistência. De resistência elétrica, você viu lá no segundo grau. Então, quando a gente usa aqui esse conceito de divergência de impedância, existe uma diferença, né, porque é divergência, e essa impedância dá essa ideia de resistência, tá? Então, lá, inclusive na engenharia elétrica, existe um conceito quando não tem a divergência entre a impedância da fonte que você está usando e a carga, né, o que você está alimentando, né, há uma transferência máxima de potência, é o cenário ideal. Então, provavelmente, quem criou isso trouxe essa ideia lá de elétrica, é meu chute, tá? Mas aqui, pra gente, o que significa essa divergência de impedância? Essa explicação é boa para você entender o que é impedância, não ficar assustado com esse nome. Então, impedância, sinônimo de resistência, né? Essa ideia de resistência. Então, quando é que vai ocorrer essa divergência de impedância? É quando o paradigma da linguagem de programação é diferente do paradigma do banco de dados. Então, cuidado, já caiu aí em prova, né? Então, é quando o paradigma, vou colocar assim, ó, do banco de dados é diferente do paradigma da linguagem de programação. Tá? Então, imagine o seguinte, quando é que não há divergência de impedância? Imagine que você tem uma linguagem de programação orientada a objeto. Exemplo, Java. Para você saber um exemplo, né? Java. Mas o seu banco de dados é um banco de dados relacional, ou seja, tabelas. Então, os seus dados estão armazenados em objetos. Os objetos têm os dados em si, mas também têm as operações. Um objeto é uma junção não só dos dados, da estrutura de dados, mas também tem métodos neles, funções, operações. Então, não dá para armazenar o meu objeto em uma tabela relacional, porque a tabela relacional só aceita dados. Então, há aqui o que a gente chama de divergência de impedância. Os meus dados na minha linguagem de programação são orientados a objeto, mas o meu banco de dados é OO. Quando é que não haveria uma divergência de impedância? Ora, se o meu banco de dados for orientado a objeto e a minha linguagem de programação for orientada a objeto, não há divergência de impedância. Então, isso aqui é um conceito relacionado importante quando a gente está falando do armazenamento dos dados, tá? Pode existir ou não uma divergência de impedância. Outra coisa aqui que o banco de dados fornece são estruturas de otimização na sua busca, né? E na recuperação
de dar informação. E aí tem duas estruturas importantes. Um índice, os índices, né? E o que a gente chama de buffer ou cache, ou caching. Buffer e cache. Como é que funciona esses dois? O índice a gente já falou um pouco. Então, o índice é um ponteiro direto para aquela informação. Então, por exemplo, imagine que você quer achar a idade de João, certo? Naquela tabela, tem aqui nome, idade, e eu quero achar a idade de João. Eu vou sair procurando até achar a entrada aqui, João, e devolver a idade, 30, certo? Mas ao invés disso, eu crio um índice. Para toda vez que alguém perguntar qual a idade de João, eu já consegui ir direto aqui e devolver o 30. Então, o índice é um atalho. Claro que isso tem um custo. Qual é o custo? Eu vou ter que criar um índice. É a informação no meu banco de dados, né? E na hora que eu alterar alguma coisa na minha tabela, eu tenho que ir lá no índice e alterar. Então, eu tenho que fazer essa atualização. Então, tem um custo de processamento eu ter um índice. Então, eu gasto para criar o índice, mas na hora de acessar é mais rápido porque já tem um índice. Outra coisa é o buffer e o cache. Já tem uma característica mais dinâmica. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados e ao invés de deixar no HD, eu vou colocar na memória RAM, na memória do computador, porque aí o acesso é mais rápido. Então, por exemplo, você tem o portal da transparência, né? E você tem os dados na base de dados. Só que aí eu ativo um cache. Parte dessas informações vão para a memória RAM. E quando isso é útil? Imagine uma situação que aconteceu alguma coisa, todo mundo quer acessar o salário de um determinado servidor. Né? Essa é uma fofoca de um juiz, ganha 1 milhão. Aí vai todo mundo lá querer acessar. Para todas essas requisições, se eu fosse no banco de dados, eu tenho que ir lá no banco de dados, fazer um pedido SGBD, o SGBD roda lá, gasta disco, né? O disco vai girar, pega essa informação e traz para a aplicação. Aí chega outra pessoa e pede a mesma coisa. Ao invés disso, é melhor que isso já esteja na memória. O próximo que pedir essa informação, o aplicativo já tem. Então, o cache é essa ideia de você colocar as informações que são mais solicitadas. Então, o SGBD ele também pode fornecer essa função, né? Colocar as informações mais acessadas em buffer e em cache. Então, é essa outra função que pode existir aí no meu SGBD. Outra questão aqui, pessoal, vou botar aqui em cima. Ele pode fornecer múltiplas GUIs. GUI é o que? É User Graphical User Interface. Interfaces gráficas de usuário. O que é interface gráfica? Uma janela do Windows. Aqui o Word. Aqui tem interface gráfica. Mas veja, essa interface gráfica me mostra um arquivo do Word. Se eu abrir o OpenOffice e esse doc aqui foi salvo de uma maneira que o OpenOffice, que é outro programa, consegue ler o texto, ele vai me mostrar o texto também, só que é outra interface gráfica. Então, o SGBD permite que existam múltiplas interfaces gráficas para eu olhar aquele meu dado. É outra característica, tá? Uma outra que a gente também falou é o de backup e recuperação. Então, o SGBD ele vai ficar responsável por essa função de gerar uma cópia segura dos dados e recuperação. Essa cópia segura, pessoal, fica salva no HD. Então, eu tô com meus dados em um determinado instante, salvo ele. Né? E aí deu um problema. Ou então eu quero voltar os dados a uma determinada data. Aí eu faço o recovery, né? O restore. Né? O backup e restore. Backup e a recuperação. Tá? Além disso, eu tenho uma capacidade de relacionamentos complexos. Tá? A gente tem que colocar isso, porque o Navat coloca isso e pode cair na sua prova. Mas é bem tranquilo. O que é que significa? No sistema de arquivos, poderia ser muito complicado fazer aqueles relacionamentos, né, entre clientes e produtos. Eu posso ter outros relacionamentos, uma tabela que a tabela A referencia a B referencia a C. Então eu posso ter relacionamentos altamente complexos. Então, imagine uma faculdade, uma escola. Eu tenho aluno, tenho professores, tenho notas, tenho disciplinas, tenho faculdade, tenho cursos. Então vou ter diferentes tabelas se relacionando. Então o SGBD permite eu implementar esse sistema aí de relacionamentos complexos. Um outro, e muito importante, vai falar sobre ele aqui de maneira especial, é que o SGBD impõe restrições. Tá? Esse é tão importante que eu vou apagar aqui restrições. Para a gente falar só sobre ele aqui. Tá? Porque é questão de prova essa questão aqui das restrições. Tá? Então, o SGBD, o que ele faz? Ele impõe restrições.
impõe restrições. Tá. E quais são esses tipos de restrições? A gente tem diferentes tipos de restrições. As mais comuns, pessoal, é o que a gente chama de restrição de domínio. Uma outra restrição é a que a gente chama de restrição referencial. Uma outra restrição é a restrição chamada de chave ou singularidade. Pronto, vamos entender cada uma dessas restrições. Domínio. Então, quando você estudou lá no segundo grau, conjunto, né, função, domínio. Então, domínio é o que aquela função pode receber na sua entrada, digamos assim. É o com que você pode trabalhar. É aquele domínio da função. Aqui a ideia é similar. O domínio, quando eu tenho uma restrição de domínio, eu estou dizendo que naquela coluna só pode aquele tipo de dado. Então, por exemplo, naquela tabela que a gente fez ali, nome e idade. Eu vou chegar lá no SGBD e vou ter uma forma de dizer aqui, ó, meu amigo, é só inteiro. Integer. Significa que se eu colocar uma letra, ele não aceita. O banco de dados, opa, aqui não pode inserir letra. Então o SGBD vai olhar. Você tenta inserir um dado, que é uma letra, ele diz, não, aqui só pode número. Aí você tenta colocar um número com vírgula, ele diz, opa, aqui não pode, só pode inteiro, ele vai gerar um erro. Então essa restrição imposta pelo SGBD é chamada de restrição de domínio. Então está ligada ao tipo do dado da minha coluna. Então, quando eu defino um tipo de dado para a minha coluna, eu estou impondo uma restrição de domínio. E quem é que verifica isso? O próprio SGBD. O programador não precisa se preocupar em relação a isso. O próprio SGBD vai ver se aquele dado, né, pode entrar ali, tá? Se ele é adequado àquele tipo. Então, essa é a restrição de domínio. A segunda é a restrição referencial. Então, imagine o seguinte, você tem uma tabela e ela está se referenciando a outra. Tá? Numa restrição referencial significa o seguinte, na hora que eu inserir um dado em uma tabela, eu tenho que inserir no outro. Ou na hora que eu deletar o dado em uma tabela, eu tenho que deletar no outro. Essas duas tabelas que tem essa restrição referencial, ela me impede eu manipular somente uma tabela. O efeito tem que ser colocado na outra, percebe? Para quê? Para manter a consistência. Então, uma outra restrição, que pode ser imposta aí pelo banco de dados, é a restrição referencial. Por fim, a restrição chamada de chave ou de singularidade é que eu não posso ter linhas repetidas. Eu tenho que ter um atributo especial, que eu chamo de chave, só por causa disso, que identifica cada linha de maneira única. Então, eu não tenho linhas repetidas dentro de uma tabela. Cada linha ali é única. E como é que eu consigo isso? Por meio de uma chave. E essa restrição é chamada de restrição de chave ou de singularidade, tá? Então, essas são as três restrições típicas impostas pelo SGBD. Uma coisa importante aqui é o seguinte, existem restrições que o SGBD não vai conseguir fazer. Eu disse que o programador não precisa se preocupar se ali é um inteiro ou não, mas existem regras de negócio que o SGBD não tem como adivinhar. É o programador que vai ter que se preocupar com isso. Por exemplo, imagine que aqui, ó, eu tenho o nome do meu aluno e aqui a nota que o aluno tirou. Né? E essa nota aqui é um inteiro. Beleza. Então, se vier aqui, se eu tentar escrever na nota a letra A, o SGBD vai dizer, não, meu amigo, aqui é só inteiro. Não pode, não. Mas aí alguém vai e escreve, por exemplo, 32. Mas as notas só são de 0 a 10 na minha regra de negócio. O SGBD não vai reclamar. Por quê? É um número inteiro, acabou. Mas o seu programa é que teria que verificar e olhar, opa, 32 não está na faixa de nota. Então, não confunda essas restrições, que são feitas de maneira automática pelo SGBD, com restrições que têm que ser feitas devido às regras do meu negócio, tá? Beleza, beleza. Vamos agora, pessoal, falar sobre as implicações do meu SGBD. Implicações em ter um SGBD. E essa aqui já caiu em uma prova do CESP, tá? Vou colocar aqui todas as implicações apontadas pelo Navat e vou dizer qual foi a que caiu na prova do CESP. A primeira implicação, quando eu tenho aí um banco de dados, é que eu tenho aqui, ó, potencial para padronização, potencial de padronização. Padrão, colocar assim. Eu posso criar padrões, garantir padrões.
Então eu tenho, ao invés de estar tudo espalhado, né, em cada um tem o seu tipo de arquivo, cada um gera a sua própria forma de guardar os dados, eu padronizo isso. Então eu tenho uma tabela aqui, a gente vai chamar isso de dados dos mestres. Eu tenho uma tabela que tem os meus clientes. Todo mundo que quer acessar informações de clientes está aqui organizadozinho. Ó. Clientes tem nome, CPF e etc. Então, me permite a padronização. Potencial para garantia de padrões. Então, isso pode cair na sua própria, porque o CS já cobrou outra coisa aqui que eu vou falar para vocês. Outra é tempo reduzido de desenvolvimento. Tempo reduzido de desenvolvimento. O programador vai gastar menos tempo. Isso é óbvio porque imagine que para cada programa que você construísse, você tivesse que construir praticamente um gerenciador de banco de dados. Ou seja, escrever funções para ler os arquivos, salvar. Da medida que isso vai ficando complexo, é um algoritmo. O SGBD é o programa mais complexo que existe na computação depois dos sistemas operacionais. Então é no nível do sistema operacional. E Bill Gates está rico aí porque criou um sistema operacional. Então o SGBD é altamente complexo. Você vê que também são poucos os SGBDs. Então imagine qualquer programador ter que lidar com um conjunto enorme aí de arquivos. Né? Além dessa alta complexidade, ele gastaria um tempo muito grande só lidando com esses problemas aí de gravar o dado, né, recuperar o dado. Isso nem tem a ver com o negócio, com o problema que ele está resolvendo. Então, diminui aí um tempo reduzido de desenvolvimento. O outro é o seguinte, a flexibilidade. Aqui a gente tem que ter cuidado porque a flexibilidade é citada pelo Navat. Então, se aparecer isso de maneira sem muita discussão, tá certo, ponto final. O que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, imagine que eu tinha um conjunto de dados para um grupo de usuários. Aí chega gente nova na empresa, eu vou lá e altero, e esses novos usuários vão ter acesso imediato aos dados ali. Beleza, isso é flexibilidade. Mas quando a gente fala de um banco de dados relacional, tradicionalmente, né, mexer no esquema do banco de dados não é trivial, né? É uma estrutura previamente definida, rígida, etc. e tal. Então, cuidado com isso aqui, mas se perguntar lá implicações no SGBD do banco de dados, flexibilidade é apontado como um Navat. Ele fala que os bancos de dados modernos suportariam, né, essas alterações aí. Então, guarda esse ponto. A outra é informações atualizadas. Vou botar aqui. Informações atuais. Informações atualizadas. Lembra que no momento que eu escrevo, quando eu tenho o OLTP, né, aquele online, na hora que eu escrevo, praticamente está disponível lá a informação. Então, se eu tenho vários sistemas acessando uma base, na hora que um alterou, aquele dado persistiu, todos já vão ter acesso à nova informação. Tá? E, por fim, economias de escala. Isso aqui que caiu no CESP. Então, dessa listinha toda do Navat, já caiu essa aqui que eu lembro de cabeça no CESP. Então, as outras podem cair. Potencial para garantir padrões, tempo de desenvolvimento, flexibilidade, informações atualizadas e economias de escala. E o que é economia de escala, pessoal? É um conceito aqui até econômico, né? A ideia é o seguinte, que à medida que aumenta a escala, reduz o seu custo. O que ele quis dizer com economia de escala? Antes, eu poderia ter vários sistemas aqui, ó. Eu tenho um sistema e ele tem o seu conjunto de arquivos. Um sistema e um conjunto de arquivos. Isso aqui é gasto de armazenamento. Vários têm o seu próprio sistema de arquivos. Agora não, tem uma base única e todo mundo acessa. Então eu estou economizando, porque todo mundo vai usar aquela mesma base ali. Tá? Então o uso de banco de dados permite economia e ele nomeou isso aí como economia de escala. Agora veja, né? Se você não tiver estudado pelo Navat, uma afirmação dessa solta, né? Por mais sequência de banco de dados, poderia ser difícil. Então, por isso que eu coloquei aqui todos os pontos que o Navat colocou. Talvez seja importante você memorizar. Pode ser que uma banca cobre, né, uma outra diferente. Beleza. Aproveitando aqui, pessoal, uma coisa que a gente também tem que pensar aqui é o seguinte. Quando a gente está falando aqui do banco de dados tradicional, relacional, a gente tem o que a gente chama de dados estruturados. E a gente falou que eu tenho aqui um esquema previamente rígido, né? Tenho minhas tabelas aqui, né, definidas. Agora imagine que você trabalha aqui numa padaria, né? Tem o dono de uma padaria. E aqui está a Receita Federal. A Receita Federal quer suas informações. Mas as tabelas da Receita
provavelmente não vão bater com as suas tabelas, né? Então, como é que eu mando a minha tabela para ele? Fazer um export e mandar essa tabela, né? Então, esses esquemas teriam que combinar. Então, para a transferência de dados, surgiu um tipo de dado que a gente chama assim de semi-estruturado. Então, para a troca de informações, intercâmbio de informação entre bases de dados, principalmente na internet, é comum que a gente utilize XML ou JSON. Então, esses dois caras aqui são utilizados, aparecem como exemplos clássicos para o intercâmbio de informações quando a gente fala em banco de dados. Tá? Esse era o último item aí. Então, a gente falou sobre todos os fundamentos aí de bancos de dados. Apesar dessa ser uma aula de fundamentos, nossa primeira aula aqui, a gente vai destrinchar cada um desses tópicos em aulas específicas. Ele já vai te ajudar a responder dezenas aí de questões quando o assunto é banco de dados. Beleza? Grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.